de fevereiro de 2016. Com falha de Lucão, Corinthians bate São Paulo na Arena. Tricolor segue sem pontuar na nova casa do rival. São Paulo tenta reerguer o moral de Lucão depois da falha contra o Corinthians, mas acerta a contratação de mais um zagueiro. Depois de derrota em casa para o Linense, Palmeiras viaja pressionado para a estreia na Libertadores. Em jogo de golaços, Novo Horizontino e Santos ficam no empate em 3-3. Agora, Peixe terá semana livre para treinos antes do clássico com o Verdão. E os gols no Paulistão e nos estaduais pelo Brasil. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que ganhou do São Paulo por 2-0 e manteve a série de 4 vitórias diante do Tricolor em 4 jogos disputados na Arena em Itaquera. O resultado mantém também o Timão como única equipe com 100% de aproveitamento no Paulistão. Já ao São Paulo, restou apenas lamentar mais uma tarde pouco inspirada do zagueiro Lucão, que acabou falhando nos 2 gols. Veja aí os gols na narração do Celso Cardoso. Felipe. Começa com o Fagner. Lançamento saiu para o André. Tá ali para o Giovanni Augusto. Quem sabe dá certo. Giovanni Augusto briga, levou a melhor. Olha só o recuo mal feito. Vai pintar o gol, vai pintar o gol. Gol do Corinthians! Luca! Tem Felipe, tem Iago. Felipe não, tem o Rodriguinho. Saiu o cruzamento, tentativa, passou por todo mundo. Toque de cabeça! Gol do Corinthians, do zagueiro Iago! O Corinthians, com essa vitória, consegue manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. 4 jogos, 4 vitórias. E de quebra, aplica a 4ª vitória consecutiva na história jogando contra o São Paulo aqui em Itaquera. Me voy triste por el hecho, el equipo no jugó un mal partido, pero terminó ganando un equipo con más oficio, con más tiempo de trabajo. E não tenho nada que reprochar. Um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo bom, né, dentro das situações da grandeza do jogo, nesse processo de reformulação. O que ele traz? Ele traz confiança de um trabalho que está crescendo e ele traz o perigo da soberba de achar que pelos esses resultados que teve, pelo desempenho que teve hoje, que as coisas podem ser fáceis na quarta-feira. Esse é o perigo do jogo de hoje. A gente é sempre cobrado quando a gente erra, então a gente tem que levantar a cabeça. Sabemos que não vai ser o primeiro nem o último. O jogador está sujeito a erros, somos seres humanos, então a gente tem que levantar a cabeça, a gente tem que estar preparado para superar. E tenho certeza que o Lucão e junto com o grupo a gente vai conseguir superar isso. Tampouco temos que crucificarlo a Lucão, ni a torcida tem que cair sobre ele. Há erros. Todos cometem erros. As 2 equipes entram em campo pela Copa Libertadores da América nesta quarta-feira. O Corinthians no Chile contra o Cobresal na cidade de El Salvador. Já o São Paulo pega o The Strongest da Bolívia no Pacaembu. Uma competição diferente, é um nível diferente. Vamos estar fora de casa, contra um adversário que a gente teoricamente não conhece muito bem. E estar concentrado, tá ligado, para poder fazer uma boa partida. A gente sabe que é só o começo e a gente vai trabalhar bastante, que agora começa uma outra competição mais difícil, que é a Libertadores. Mas o time é bem sólido e competente para saber administrar todas as competições. Durante a partida, a torcida organizada do Corinthians, que inclusive está suspensa pela Federação Paulista de Futebol, protestou pedindo ingressos mais baratos. Legítimo, acho que faz parte. A gente está sempre preocupado com isso, não é que a gente está largando isso, a gente não reajusta o ingresso faz tempo, pensando nisso, a ideia é sempre melhorar. Desde que eu assumi em fevereiro do ano passado, nós já baixamos os valores dos ingressos por 2 vezes, então é uma preocupação nossa e nós estamos trabalhando em sentido a isso. Às vezes a gente não consegue fazer menos do que está por conta dos custos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, e o protesto também envolveu o CBF, Federação Paulista de Futebol.
e até mesmo o Fernando Capês, que é o presidente da Assembleia, e é acusado de ter recebido propina em contratos superfaturados da merenda escolar. Quer dizer, são protestos, mas também, sabe, eu não sei até que ponto, não sei quão político é esse gesto. De qualquer forma, sobre o jogo Corinthians e São Paulo, o Corinthians realmente, surpreendentemente, foi melhor. Eu digo surpreendentemente porque o São Paulo foi com força máxima. O Balsa havia afirmado, depois do jogo da Libertadores, que talvez poupasse alguns jogadores. De repente surgiu com o time principal, houve de repente até a especulação de que partiu da diretoria do São Paulo a determinação, ou a sugestão, entre aspas, para que ele escalasse força máxima. Depois do jogo, ele disse que houve tempo hábil para a recuperação dos jogadores após a partida da Libertadores, e por isso foi com força máxima, que não podia correr o risco de de perder vantagem num clássico como com o Corinthians. Já o Tite não, o Tite fez 6 alterações. E ainda assim, com as 6 alterações, o Corinthians jogou muito melhor no primeiro tempo. No segundo tempo nem foi tão melhor assim, mas me pareceu muito justo o placar, a vitória por 2-0. Sobre o erro do Lucão, gente, acontece. E aí você vê a diferença. Recentemente a gente estava falando sobre o Marcelo Oliveira, e me causou estranheza no episódio do Leandro Almeida. Depois do jogo, ele vem a público na coletiva e disse que ia afastar o jogador para que ele treinasse em separado para ganhar, para que ele treinasse mais para ganhar condicionamento e blá blá blá. E aí, questionado sobre um erro também, talvez até mais grave, que foi o erro do Leandro Almeida, no Palmeiras, aí no caso do Lucão, e o Balsa falou assim: por que eu tiraria do jogo? É um erro como qualquer outro jogador pode errar. Ele continua sendo o meu zagueiro. E eu acho que ele merece esse crédito. Não acha não, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, primeiro, o Corinthians é melhor que o São Paulo. Então, isso aí já... Mesmo reserva. Porque eu acredito muito em estrutura tática, em filosofia de jogo, que é uma filosofia que o Corinthians tem faz tempo, não é de hoje, não. Claro. Desde a derrota para o Tolima. Isso está adquirido pelo Corinthians, você olha, é uma filosofia Tite, Mano, Tite, com uma pequena pausa pela presença do Adilson Batista e continuou. Então, é uma filosofia de jogo, é uma coisa que quando você adquire é muito difícil de quebrar. O Barcelona tem isso. É difícil, mas quando você tem o Bayern, ele adquiriu. Estou falando, olha onde eu estou indo, hein? O Bayern, quando ele trouxe o Guardiola, ele quis subir um pouquinho essa filosofia. Ele foi subindo aos pouquinhos, ele foi mudando, né? O que ele chama de terceira etapa com o Guardiola, tinha com o Heinz. Você vai criando uma identidade de jogo. O Santos, de uma certa forma, tem um jeito de jogar, uma filosofia, um pensamento de jogo. O Santos é ofensivo, às vezes até peca um pouco por isso e tal. O São Paulo não tem. O São Paulo ele é muito doido, né? Uma coisa muito maluca. Ele sai do Osório pro Doriva. Não é verdade. Osório, aí veio pro Doriva. Aí ele traz um técnico estrangeiro que a única coisa que eles têm de semelhante é que eles falam a mesma língua. E mesmo assim, o que se fala na Colômbia é muito diferente do que fala na Argentina. É muito louco. Então, não tem um jeito de ser, né? Então fica difícil, fica muito complicado. E a estrutura tática, ela faz diferença. O Balsa está aí há 4, 5 jogos. Claro. Então o São Paulo é um time realmente ainda muito precário, taticamente falando. Então o Corinthians é melhor que o São Paulo. Ponto. Independentemente dos jogadores que estejam lá. Achei que o jogo foi equilibrado. O São Paulo estava até um pouquinho melhor no primeiro tempo, embora não criasse, né? Mas estava um pouquinho melhor. Veio a falha do menino, o Corinthians aproveitou e o São Paulo se perdeu um pouquinho, ainda assim teve algumas chances e o Cássio apareceu bem. Em termos de campeonato não muda muita coisa, no aspecto psicológico pode mudar. Acho que o Lucão é um jogador, já falei isso várias vezes, é extremamente aproveitável. Se não servir para o São Paulo, por certo servirá para outros. O Andrés deixou bem claro. Sim, a gente vai mostrar. Que serve para o Corinthians, ele não estava brincando. Se não servir para o São Paulo, 3 milhões de euros fixa o passe, ele leva para o Corinthians. E eu acho que seria um ótimo negócio para o Corinthians. Temos esse trechinho, daqui a pouco a gente vai mostrar. Nós vamos falar, desculpe. Mas a gente mostra. Quem perdeu vai ver daqui a pouco. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: qual time paulista chega mais forte na Libertadores? Corinthians, Palmeiras ou o São Paulo? Acesse o site e vote. O resultado eu dou no fim do programa de hoje. Olha, eu imaginava... Lá atrás você tinha falado do Grêmio, a gente está falando dos paulistas. Sim, claro, mas dos paulistas, eu falei assim, Grêmio, Atlético Mineiro e o Palmeiras é a terceira força do futebol brasileiro. O Palmeiras está tão mal, a gente vai mostrar daqui a pouco, mas está tão mal, é uma coisa surpreendente, absurda.
E eu, sinceramente, claro, vou entrar na onda do que eu estou vendo. E eu estou vendo um Corinthians, apesar de todos os desfalques. O Flávio foi muito feliz, eu também cheguei a escrever sobre isso ontem na minha coluna, na cara do gol, na GazeteEsportiva.com, que o Corinthians ele tem um padrão de jogo muito definido. Quer dizer, mudaram as peças, mas você consegue ver o estilo de jogo, a filosofia de jogo ali implantada. A cara do treinador. Né? Pois é, sabe, na troca de passe, na postura tática, na disciplina tática. Então, sinceramente, pelo que eu vi até agora, o São Paulo vai jogar agora contra o Strongest totalmente baleado. Queira ou não, tem influência o clássico, sim. O Palmeiras pressionado por causa dos resultados ruins. O Corinthians é o que me parece mais forte. Corinthians também. Bom, gente, como o Flávio já adiantou, ontem à noite o programa Mesa Redonda recebeu o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Depois da vitória no Clássico, ele não deixou de dar aquela apimentada na discussão sobre a falha do zagueiro Lucão. Veja o que ele disse. O que se faz com um garoto de 18 anos que erra sucessivamente como o Lucão? Eu acho que o São Paulo tem que mandar o Lucão embora pro Corinthians. Nós aceitamos ele lá. Aceita? Aceita, pô. O Lucão pode ir lá. Até porque ele tá jogando mais pro Corinthians do que pro São Paulo. Não, o Lucão é um grande jogador. É um jogador que joga no São Paulo, tá aqui o Pintado veio lá das casas. Já vem preparado para os erros. Pô. Eu acho que vai ter a cobrança, ele sabe disso. Teve um outro jogo que ele errou bastante o ano passado, que também pegaram muito no pé dele. Mas ele é um grande jogador, é um menino com grande futuro, é titular da seleção sub-20 praticamente, aí pré-olímpica. Então, ele tem um futuro muito bom. Agora, é óbvio que errar num clássico, a cobrança é muito maior. Mas é um jogador com um baixo futuro. E o São Paulo tem preparadores preparados lá para deixar o moleque com força. Mas é o ideal afastar, dar um tempo? Não, afastar não. Deixa jogar, né? Tem que jogar. Que nem eu vi hoje gente falando, não, tinha que tirar no intervalo. Pelo amor de Deus. Bom, o treinador tem que sentir no intervalo se o jogador tá abatido. Ele voltou bem. Agora, se o jogador falou, não, errei, tem que jogar, pô. E se ele quiser jogar no Corinthians, o Corinthians contrata. 3 milhões de euros, ele, na boa. Você achou que ele estava falando sério mesmo? Claro que ele estava falando sério. Claro que ele estava falando sério. E seria um ótimo negócio pro Corinthians. Acho que... eu acho mais seríssimo. E outra coisa que o Andrés falou que foi legal, que foi que, aliás, que o Palmeiras tem que comprar a briga com a corrupta Conmebol e jogar com o nome do estádio, porque isso vai projetar, inclusive, problema para o Corinthians na venda do name rights. Porque se o Palmeiras não comprar a briga, na hora que o Corinthians for vender o patrocínio dele, o cara vai lá. Na hora do filé mignon, vocês tiram o nome, por que eu vou comprar? Vai usar o nome do estádio quando? No Campeonato Paulista? Tem que ser na Libertadores, aí que é o filé mignon. Então o Palmeiras tem que bater o pé e jogar com o nome Allianz Parque, sim. É o nome do estádio. Tem que usar, sim. Não é um patrocínio eventual. Não é que ele vai usar agora, é o nome do estádio. Então o Palmeiras tem que bater o pé e jogar, sim. Não é que ele está usando a competição. O nome do estádio é esse, o Palmeiras tem que usar. E o Corinthians disse, se o Palmeiras bater o pé e resolver sair da competição, o Corinthians sai junto. Claro. E a propósito, não é uma questão de Conmebol, não. Que aqui também tentaram fazer isso em jogo do Campeonato Brasileiro. Chegaram até num jogo do Palmeiras, eu estava lá, tampar lá o nome do estádio. E aí depois acho que os próprios torcedores deram um jeito de derrubar. É uma coisa absurda, não faz o menor sentido, é a coisa mais mesquinha que eu já vi. Como é que você vai pedir para alguém mudar o nome? Porque não é patrocinador da competição, é o nome do estádio. É um acordo do patrocinador com o estádio. O patrocinador está ajudando o futebol. Todos os patrocinadores são bem-vindos ao futebol. Todos. É uma maneira de forçar a barra para que o cara também dê dinheiro para Porque o patrocinador deles, normalmente, eles levam por fora. Então eles só querem o deles. O que eles levaram algum. Ou a CBF não faz esquema com os caras. Lógico que faz. E se não faz, cuidado, patrocinadores da CBF, porque vocês ficam sob suspeita por patrocinar a CBF. Por isso é bom tirar o nome de lá, viu? Porque é bom mesmo. Porque vocês estão com pessoas da pesada, pessoas sob suspeitas, não é bom ter o nome ligado à CBF, não. É melhor ter o nome ligado aos clubes, que aí pelo menos a coisa fica um pouco mais... É melhor você ter o nome ligado ao Palmeiras ou à CBF? Se eu fosse vocês, eu me ligava ao Palmeiras. E num jogo de 6 gols e cheio de alternativas, o Santos ficou em vantagem no placar 2 vezes. Só que acabou empatando com o Novo Horizontino fora de casa. Vamos aos gols. Santos e Novo Horizontino fizeram um jogaço neste sábado no interior paulista. Renato deu lindo lançamento para Ricardo Oliveira, que não foi fominha e rolou para Gabigol abrir o placar. 1-0 Santos. No segundo tempo, o time da casa chegou ao empate. Pereira aproveitou o rebote da zaga para deixar tudo igual, 1-1.
Mas 5 minutos depois, Lucas Lima fez grande jogada e deixou o Peixe novamente na frente. O Novo Horizontino não se abateu e buscou a virada, primeiro com Fagner. E depois com Lima, batendo forte, rasteiro. Já perto do fim do jogo, o lateral Vitor Ferraz cobrou falta com perfeição e botou números finais à partida. Final 3-3. Ô Flávio, essa história de que o Paulista não serve muito como referência, tá? Você vê. O Santos encontrando problemas, já ganhou do Ituano na Bacia das Almas, havia empatado com o São Bernardo no começo. Palmeiras, a gente vai mostrar daqui a pouquinho também, tropeçou de novo. São Paulo estreou com empate com o Red Bull Brasil. O Corinthians é que está destoando com 100% de aproveitamento, mas os grandes estão patinando aí nesse começo. Mas é sinal que eles não estão bem, né? Eu não concordo com essa história de que jogo com muito gol é jogão, viu? Não é, não. É jogo animado, é jogo meio circense e tal. O Santos não pode estar 2 vezes na frente e tomar 3 gols no Novo Horizontino, pelo amor de Deus, né? Ele está desequilibrado. É que a defesa do Santos cá entre nós, ela é fraca, né? Não, eu acho que assim, o Santos tem 3 jogadores lá na frente de um nível muito alto e muitas vezes eles vacilam na ajuda lá na frente. Tem que dar uma equilibrada, equilibrar o time. Não é simplesmente jogar nos meninos lá atrás. Eu acho que é equilíbrio. E o Dorival vai achar o ponto de equilíbrio. É que o David Braz, eu acho que está fazendo falta. Eu não coloco no jogador só, eu acho que é equilíbrio mesmo. Equilíbrio. Você tem Lucas Lima, você tem Gabigol, você tem Ricardo Oliveira, são jogadores de um nível muito bom, mas ajudar um pouco. Quando não tem a bola de bola. Dá uma equilibradazinha e tal, aí a coisa funciona. Mas o fato de você ter 6 gols não quer dizer que tenha sido jogão. Quer dizer que foi um jogo assim, festinho. Animado. É animado. Mas jogão. Também como é que é o jogo animado? Sabe aquela meio, sabe? Jogou uma bolinha pra cima e tal. Entendeu como é que é? Jogão é outra coisa. Eu, pelo menos, o meu nível de exigência está um pouquinho alto. O meu também, Foi um jogo animado, um jogo com bastante gols. O jogão é melhor que um 0-0, né? Mas não significa realmente que tenha sido um jogaço. Não, o nível do jogo é outra coisa, né? Aliás, bons jogos também. O quê? Bons jogos por aqui também. Então, são raros, né? Foi um jogo de muitos gols e tal. O jogão já é outro papo, né? No sábado, o Palmeiras voltou ao Allianz Parque, mas frustrou os mais de 20 mil torcedores que compareceram. Com uma equipe formada quase toda por reservas, o Verdão saiu na frente, mas viu o Linense virar o placar lá no finzinho do jogo. Mesmo com mais um resultado ruim, o Alviverde segue na liderança do grupo com 5 pontos. Veja os gols com a narração do Vinícius Rodrigues. Procura alguém para tocar, faz o cruzamento, linda a inversão do João Pedro. O João Pedro encontrou o Alione, tocou no Alexandro, fez o giro, foi derrubado, é pênalti. É o Alexandro contra o Oliveira. Bateu o Alexandro, tá lá! Gol do Palmeiras! E aí tenta a ligação com o Potker, ele consegue dominar, olha o gol, tá lá! Gol do Linense! E é de Potker. Thiago Humberto tenta a bola com o Potker, pode fazer o segundo dele, Fernando Praz tá lá! Virada de novo com Potker, camisa 23. Eu diria que foi decepcionante, assim, frustrante, né? Porque um jogo como esse, primeiro que a gente precisava ganhar para melhorar a condição no grupo e visando até ainda um objetivo maior, que seria o maior número de pontos nessa fase para ter a vantagem de jogar em casa. Aí depois porque no nosso próprio grupo e uma vitória que pudesse fortalecer nesse momento e viajarmos um pouco mais tranquilos. Mas somos responsáveis por esse momento, todos nós, inclusive eu que sou técnico que substituo, que escalo, mas ficou nesse jogo, não foi tão oscilante igual os outros dois, mas foi marcado por falhas assim que poderiam ter sido evitadas.
Palmeiras consegue outras coisas, né? Você sabe que o Palmeiras não jogou tão mal assim, né? O Marcelo Oliveira não está errado no que ele falou. Não jogou tão mal, não. Não, que até o jogo criou, foi feio pra caramba tempo, e tal. Claro. O Palmeiras tava melhor teve no jogo. Volume de jogo. Aí teve um pênalti que não foi. Aí fez o gol, aí você fala, bom, deu uma aliviada. Toma um gol no minuto seguinte, é inacreditável. Eu lembrei do Osório quando ele falou, quando você faz o gol, calma. Não, ele tomou um gol logo de cara, aí voltou tudo outra vez, aquele inferno, tudo de novo. Aí tomou o segundo gol. É impressionante. Mas confesso que ele falou de frustrante, eu diria não frustrante para ele, eu diria decepcionante. Porque a gente tem falado tanto do Palmeiras, né? Até comparado com o ano passado. Ano passado não esperava muito do Palmeiras, que era um time de formação. Eu imaginava... Tudo de jogador pra caramba. Não, tudo bem, mas ainda tem um ano de trabalho, foi mais o acerto de uma peça aqui, outra ali, montar... de trocar de treinador, isso aí, não, sabe? Eu acho uma bobagem. Porque, isso é uma bobagem. Para mim, o erro já foi de ter trocado o Oswaldo. Uma vez eu fiz um curso de coaching, que é um negócio sensacional, recomendo para todo mundo. Você mexe com neurolinguística e tal. E o cara sempre fala assim, quando você vai fazer uma troca, você vai trocar pelo quê? Sempre se pergunte. Sai o Marcelo Oliveira, vem quem? Exatamente isso. E outra coisa, começa do zero. É sempre assim. E normalmente quem faz as trocas, a gente citou o exemplo do São Paulo, não tem nenhum perfil, nenhum critério. E você começa nota. do zero. Pô, o Marcelo Oliveira não conhece futebol? Lembra o time do Curitiba que ele montou? Que jogadores ele tinha? E o Cruzeiro, a gente não falava que ele pegou um monte de refúgio? Pois é. Aí depois mudou todo o time, ele pegou de novo um monte. O pessoal que falava, um monte de refúgio, um monte de refúgio. Troféu Mesa Redonda só dava para jogador do Cruzeiro. Refugos. Ele montou o time de refugos. Ele não conhece futebol? Claro. Caramba, eu acho que o Palmeiras tem que dar uma reciclada lá. Deve ter alguma coisa lá que não está legal, porque ninguém funciona. O Palmeiras teve, ó quem o Palmeiras teve? Filipão, Muricy, Luxemburgo, Oswaldo Oliveira. Pô, e a coisa não anda. Será que não tem alguma coisa além do treinador, não? Será que não é muito simplório trocar o treinador? Pô, sabe, tem alguma coisa aí que não sei. Troca, tá bom, troca, e aí? Aí vem quem? Estão falando do Cuca, tá? Aí o Cuca começa do zero. Claro. Aí vai resolver, todos os problemas serão resolvidos. Mas você fala de quem, por exemplo, Flávio? Quem que poderia? Eu não sei o que é. Eu não falei que o Palmeiras, sabe? Eu acho que o Palmeiras está muito bem composto. Eu gosto do Alexandre Matos, eu acho que a filosofia de trabalho é legal. Eu acho que o Paulo Nobre é um cara que está fazendo um trabalho excelente. Eu não sei se fica enchendo muito o saco, eu não sei o que é. Se tem muita pressão. Eu não sei. Pressão tem que ter, faz parte do futebol. Assim, mas... Claro que o Marcelo, por mais competente que seja, tem alguns erros. Eu acho até que no episódio do Leandro Almeida não é uma coisa foi uma coisa campo, muito pontual. Extra-campo, mas que complica, que cria... que cria um mal-estar, tal, que leva um tempo para você digerir isso. Pontual, isso aí é pontual. Aconteceu. Não acho que isso justifique a má performance. Não, isso é pontual. Já o Palmeiras já não estava bem. Já não está bem, sei lá. Eu acho também que tem que dar tempo e chegar naquela coisa, sabe, o técnico é ele e vamos embora. É claro. Isso ajuda muito, sei lá. Enfim... Vamos aguardar, né? De repente amanhã no jogo contra o River a coisa muda completamente. O vitória lá, cara, resolve tudo. Mas aí que tá o detalhe, né, Flávio? Mas não pode também uma derrota, tipo, temos que mudar realmente a Não pode. E gente, acho que o jogo dessa quarta-feira não pode ser referência. Se você encarar o Campeonato Paulista acima da seriedade que ele merece, você está morto. Claro. O Campeonato Paulista é pré-temporada. Se você começar a encarar além disso, aí você começa, é pré-temporada, todo mundo meio que concorda com isso, aí o time não vai bem no Campeonato Paulista, você começa a derrubar treinador aí, não dá. É claro. A não ser que você comece a perder todas, né? Vai começar a cair, tal, tipo a Ponte. Derrubar com 4 jogos é demais, mas enfim, também não dá para cair num campeonatinho desse, você precisa dar um jeito e tal. Mas cara, vamos ver a performance Libertadores. Se o Palmeiras ganhar amanhã lá no Uruguai, claro. Sabe, vamos ver, né? Deixa o cara dar um tempo, sei lá. Mais 7 partidas completaram a 4ª rodada do Paulistão. Em Mojimirim, a equipe da casa empatou com o 15 de Piracicaba em 0-0. Veja os gols dos outros jogos. No Novelli Júnior, o Ituano venceu o Oeste pelo placar mínimo. Marcelinho de pênalti fez o único gol do jogo, final 1-0. O Audax visitou o Rio Claro e se deu bem, vitória por 2-0. Ítalo e Rodrigo Andrade anotaram os gols da partida e colocaram o Audax na liderança do Grupo B, ao lado da Ferroviária. Já o Rio Claro segue sem vencer no Paulistão. O São Bento segue fazendo boa campanha neste Paulistão. Na manhã deste domingo, o time de Sorocaba passou fácil pelo São Bernardo por 3-0. Marcelo Cordeiro, por 2 vezes, e Clebson foram os responsáveis por mais um bom resultado do São Bento no torneio. Até aqui, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota.
O Água Santa conseguiu mais uma vitória no campeonato, desta vez contra o Capivariano, e assim chegou à zona de classificação do grupo D. O atacante Everaldo, com 2 gols anotados, foi o nome da partida. Kleber e Guaru completaram a goleada por 4-1. O Capivariano é o pior time do campeonato, com 3 derrotas em 4 partidas. E por fim, a Ponte Preta, que jogando em casa ficou apenas no empate com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. Diego Pituca e Alexandro anotaram os gols do duelo. O resultado culminou na queda do treinador Vinícius Eutrópio, que deixa a Macaca após conquistar apenas 2 pontos em 4 partidas. Eu não tenho a menor simpatia para o campeonato estadual, acho que você tem que ser uma enganação, que os campeonatos estaduais só servem para preservar essa estrutura falida da CBF e para comprar votos, ok? E desde que o campeonato estadual de São Paulo funciona. Vocês viram os estádios? Parece que os caras estão jogando em sítio, tudo vazio, mas é verdade. É verdade, você olha lá, está tudo vazio, olha lá, tudo vazio. Tem melhor público com os grandes. Né? Por isso que lógico, São Paulo e Corinthians, se jogar valendo bolinha de gude, tem público. É tudo estádio vazio, é no meio de sítio, é no meio do... E isso São Paulo que os caras dizem. E esse é um jogo, isso é o Audax, que é muito legal de ver jogar. Não tem ninguém no estádio, não tem ninguém. E é o Audax. Eu, se tiver a oportunidade de ver o Audax jogar, eu vou ver jogar. É um desperdício. Sabe o que tem que fazer? Olha lá, tá no meio do mato, olha lá, tá jogando em sítio, fazenda. Faz aquele jogo, parece casado de solteiro, aquele jogo que você faz. Olha lá, casado de solteiro, você faz jogo, vamos fazer o churrasco, a gente joga no fim de semana lá. Campo assim. É brincadeira, esse é o campeonato que faz sucesso, o campeonato paulista estadual. Aí depois os caras fazem a média de público do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, aí dá, né? Olha lá. Aí, tem olha lá, a família foi ver o jogo. Mas é verdade, gente. É verdade. Pô, esse é o sucesso? Esse é que é o campeonato que faz sucesso? Esse é o mais importante? Vai te catar, pô. Você leve o seu filho, leve o teu irmão, leve o teu tio pra você ver o jogo. Pô, tenha paciência. Esse é o sucesso. E aí, daqui a 3 meses, os caras estão desempregados. Olha lá. Você tem que fazer 5 divisões. Esse é o da Ponte Preta. É o da Ponte Preta. Vê se no brasileiro é assim. Não é. Você tem que ter 5 divisões, os caras empregados o ano inteiro. Exatamente. E você fazer os caras. Aí você tem a própria televisão fazer um pacote, vender para uma televisão. De maneira democrática, cada TV fica com uma. Todo mundo trabalhar o ano inteiro, trabalho o ano inteiro, e não essa enganação que é só para comprar voto das federações. Isso estão falando de São Paulo. Imagine o resto, mas o campeonato de Tocantins, do Pará, é uma babaiada e não serve para nada e não acrescenta nada. E o nível técnico não é de nada também. Terrível. E você pode fazer 5 divisões fortíssimas. Eu não sei se vai ser forte, mas pelo menos pelo menos o cara tem trabalho o ano inteiro. É óbvio. Não, e dá para ser, porque se for sério, as pessoas não lembram Santa Cruz? Levou lá 60 mil pessoas na decisão da 4ª divisão. Aí você vai dizer assim, mas muitos clubes vão acabar, ok. Eles ficam parados quase o ano inteiro. 3 meses de funcionamento. Por que tem os campeonatos estaduais? Para comprar voto, para que as federações se mantenham e vendam os votos para manter essa estrutura do CBF, para ter o coronel Zé Mané lá na presidência, para manter essa porcaria que nós temos com a CBF, com esses presidentes de Araque e tal. Acabou, gente. Tem que ter liga, ter campeonato até a 5ª divisão, estrutura profissional, já deu a cota. E ainda se pode fazer depois outras divisões mais regionalizadas, também com acesso, mas só disputadas nas regiões. Eu digo, jogos para evitar... Fica uma coisa mais amadora, é problema dele. Você minimiza custo, entendeu? Tudo bem, não tem problema nenhum. Uma 6ª divisão com jogos, São Paulo, Rio, e você vai. Aí você faz de acordo com o que você pode. Aliás, que saudade do Wilson Fernandes de Barros. Mojimirim, que já foi famoso pelo Carrossel Caipira, com o Rivaldo, com tudo mais. Mais um time que está caminhando para acabar. Para acabar. O Rivaldo quis vender o clube, já caiu da 2ª para a 3ª divisão do futebol brasileiro. Montada... Vai cair agora no Paulista, eu não acredito em milagre. Por Fará, Marco Polo, que está tendo continuidade agora com esse Reinaldo, destruiu um monte de times. E está mais um que está caminhando para acabar. Pois é, são as pessoas que entendem muito de futebol. Agora nós vamos ver os outros estaduais. Vocês vão ver com os estádios lotados. Vai mais um monte de sítio aí tendo jogo. Mais um monte de casado solteiro. Dá uma olhada. Continuemos. No Gauchão, a dupla Grenal tropeçou diante dos pequenos São José e Aimoré. No Rio de Janeiro, a rodada também teve clássico quente. Depois de quase 11 anos, o Vasco recebeu o Flamengo em São Januário e dentro de campo levou a melhor.
Após 11 anos, o Vasco voltou a receber o Flamengo em São Januário. E a partida foi definida apenas aos 45 minutos do segundo tempo, quando Nenê cobrou falta na área, Rodrigo tocou de cabeça e Rafael Vaz soltou a bomba para garantir a vitória do Vascão no clássico. 1-0 o placar final. Ainda pelo Campeonato Carioca, o Fluminense abriu o placar contra o Tigres com Cícero marcando de bicicleta na pequena área. Na segunda etapa, brilhou a estrela de Diego Souza. Primeiro, o camisa 10 ampliou de cabeça. Depois, tabelou com Fred e, mesmo em posição irregular, tocou para Osvaldo marcar. E no finzinho do jogo, Diego Souza cruzou para o zagueiro Henrique fechar a conta em Volta Redonda. Fluminense 4, Tigres 0. No sábado, o Botafogo também venceu no Raulino de Oliveira. Luiz Henrique, de cabeça, dividiu com o goleiro e fez o gol da vitória do Fogão sobre o Resende, 1-0. Mesmo placar da vitória do Cruzeiro sobre o Tupi no Campeonato Mineiro. Elber recebeu de De Arrascaeta e de cabeça garantiu o triunfo da Raposa. E no gauchão, o mistão do Internacional saiu na frente do Aimoré com gol de Ailon, logo aos 7 minutos. Aos 12, porém, Matheus deixou tudo igual e deu números finais ao jogo, 1-1. Já o Grêmio entrou em campo na sexta-feira e perdeu em plena arena para o São José. Eliardo e Guilherme Augusto marcaram para os visitantes. E aí, você está curtindo o programa? Tem alguma sugestão? Você pode falar com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, é só procurar lá no Gazeta Esportiva, no site aqui da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Recados, beijos, abraços, apertos de mão? É nóis. Aliás, obrigado a todos pela audiência de ontem no mês e pela gigantesca repercussão do programa. Muito obrigado a todos. Sintam-se todos beijados. Agora é hora da gente falar da Copa Libertadores da América, que nessa semana terá a estreia dos brasileiros na fase de grupos. O primeiro é o Palmeiras, que chegou no início da tarde de hoje ao Uruguai, onde amanhã à noite enfrenta o River Plate. No desembarque, os jogadores do Verdão deixaram claro que esperam ter um desempenho diferente do que foi apresentado até agora no Campeonato Paulista. Outra competição, é outro clima, uma competição que a gente já estava desejando ela desde quando acabou o jogo contra o Santos. Finalmente vai chegar a hora do jogo começar, a gente está muito feliz por isso. A gente espera que a gente faça um grande jogo amanhã e consiga a vitória. A gente sabe que é o começo de um trabalho, né? Estamos aí há poucos, vamos dizer assim, meses de trabalho, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência também, porque a gente vai chegar no melhor potencial da equipe, do elenco, né? Mas agora vamos pensar na Libertadores, né? Temos que fazer de tudo para que amanhã possamos fazer um grande jogo e chegar lá em São Paulo com a vitória. E hoje a Conmebol divulgou a lista dos 30 jogadores inscritos pelo Palmeiras na Libertadores. Todos os nomes você encontra lá no gazetaesportiva.com, mas nós trazemos como destaque uma ausência que chamou bastante atenção. O zagueiro Leandro Almeida, que falhou contra o São Bento pelo Paulistão, não está na lista de jogadores inscritos e foi substituído pelo zagueiro Natan. Outro fato curioso é em relação ao número da camisa que Gabriel Jesus utilizará na competição continental. Ao invés da 33, que veste desde o ano passado, a revelação usará o número 12, que foi aposentado pelo Palmeiras depois do fim da carreira do ídolo Marcos. A Conmebol obriga os clubes a usarem números de 1 a 30. Gabriel terá a responsabilidade e a honra de vestir o número do santo. Para ler essa matéria completa sobre o Palmeiras, acesse lá gazetaesportiva.com. Essa história do Leandro Almeida é que chama a atenção. Tá rendendo, machucado, né? Eu, sinceramente, eu acho um absurdo. Não se questiona, sabe? Pode ser bom jogador ou não ser, mas é jogador do Palmeiras. Deveria ter sido preservado. Esse menino Natan estava negociado com o Bahia e voltou. Pois é. E a Conmebol é cheia de frescura, né? Pois é. Não pode usar número não sei do que e tal. Os 3 últimos presidentes da Conmebol estão presos por roubo. É. Por que eles estão pensando que eles comemoram o aniversário e anistiam clubes infratores. Mas é engraçado. Parece que é uma organização séria, que são pessoas sérias. O que eles pensam que eles são, hein? Engraçado, né? É para inglês ver.
Bom, a gente volta agora a falar do Corinthians, que depois de vencer o São Paulo por 2-0, começa a se preparar para a estreia também na Libertadores. O repórter Osmar Garrafa esteve nessa manhã no CT Joaquim Grava, acompanhando a reapresentação do Timão, que já está a caminho do Chile para enfrentar o Cobressal. A saída de 6 titulares que foram negociados no início da temporada parece não ter abalado as estruturas do Timão. Pelo menos é o que mostram os números da equipe nesse início de Campeonato Paulista. Em 4 jogos, foram 4 vitórias e uma delas contra um de seus maiores rivais, o tricolor do Morumbi. É importante para mostrar para entrosamento, era um teste que a gente talvez precisava para entrar bem na Libertadores. A gente pôde mostrar que estamos prontos. Foi mais para dar confiança mesmo e mostrar que o time está cada vez mais entrosado. Ganhar um clássico, um grande rival e a gente poder vencer. Como o Iago falou, coletivamente, todo mundo bem, isso é maravilhoso. Em meio à comemoração frente ao rival, coube ao zagueiro Iago um momento de solidariedade com o rival. Sinceramente, falando a verdade mesmo, eu fiquei chateado por ele, porque eu senti na pele que é uma pequena falha e eu ainda fui feliz do Castro ter podido me ajudar. E ele, infelizmente, não teve o mesmo êxito. E eu fiquei bem chateado por ele, porque é bem difícil, que é um menino novo e, como você falou, os erros marcam bastante. Então, fiquei bastante chateado por ele. Na quarta-feira é a vez do São Paulo receber o The Strongest da Bolívia no Pacaembu. A equipe boliviana chegou no início da tarde de hoje à capital paulista e o repórter Felipe Esboril acompanhou. O The Strongest da Bolívia desembarcou na tarde desta segunda-feira aqui em São Paulo para o jogo da próxima quarta no estádio do Pacaembu, estreia da fase de grupos da Copa Libertadores da América diante do São Paulo. O técnico Maurício Soria e toda a equipe disputaram uma partida do Campeonato Boliviano na noite deste domingo. Um clássico contra o Bolívar que terminou 2-2. E o fato da equipe ter entrado em campo e ter feito uma viagem longa pode prejudicar. Sabemos lo difícil que va a ser el partido del miércoles, pero bueno, ya vimos los partidos de ellos, así es que hacer bien nuestro trabajo nosotros y tratar de llegar de acá, aunque sea um ponto. O The Strongest da Bolívia encara o São Paulo, que vem de derrota no Campeonato Paulista. 2-0 para o Corinthians neste final de semana. E isso pode ter alguma influência neste jogo da Libertadores. Eu creo que sim, creo que se han reservado para el partido de la Copa, ¿no? Como ayer también clásico nosotros empatamos 2-2, pero bueno, hay que jugar los 90 minutos y después a ver qué pasa. Más allá de que entren algunos jugadores alternativos o todo el equipo completo, es un equipo poderoso, ¿no? En el cual hay que saber que en cualquier momento pueden desequilibrar y nosotros intentaremos parar todo lo que ellos puedan hacer. Maurício Soria, técnico da equipe do The Strongest, conhece muito bem o comandante que vai estar do outro lado, Edgardo Bauza. Lo conocemos a él, hemos hecho un pequeño estudio también de qué es lo que a él le gusta, cómo le gusta jugar sus equipos, así que son equipos muy ordenados. O The Strongest descansa nesta segunda-feira e treina no local da partida, no estádio do Pacaembu, reconhecendo o gramado na noite desta terça-feira. Do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, Felipe Esboril para o Gazeta Esportiva. E lá no São Paulo, o objetivo é corrigir os erros da derrota para o Corinthians e conseguir um bom resultado na estreia da fase de grupos da Libertadores. O repórter Fernando Gavini esteve no CCT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. Para os titulares que jogaram contra o Corinthians, o treino foi leve. Só uma corridinha em volta do campo. Mas na saída para o vestiário, o técnico Edgardo Bauza parou o Lucão para uma conversa ao pé do ouvido. A ordem é dar força ao zagueiro depois da falha terrível cometida na derrota no Clássico. Olha só, recua mal feito, vai pintar o gol, vai pintar o gol! Com certeza você tem que apoiar, até porque é um grande jogador, um jogador de futuro, que tem um grande futuro, trabalhador. Aconteceu com ele ontem, amanhã pode acontecer com outro. A
apesar do técnico e de todo o grupo estarem dando força a Lucão neste momento difícil, o São Paulo acerta a contratação de mais um zagueiro, Maicon, que começou a carreira no Cruzeiro e defende o Porto desde 2009. Com a lesão do Breno, com o fato de ainda o Lugano não está bem 100%, então, enfim, mas o fato não é pelo fato de ser o lado defensivo, acho que o clube em si quer se reforçar da melhor maneira possível. Além de se reforçar, o São Paulo precisa deixar as cicatrizes causadas pela derrota para o Corinthians para trás o mais rápido possível. Na quarta-feira, o São Paulo estreia na fase de grupos da Libertadores contra o The Strongest da Bolívia. Não é fácil, uma derrota, ainda mais num clássico. Só que muitas vezes você tem que, como eu falei antes, já temos uma partida na quarta-feira. Se a gente ficar se lamentando até lá e não focar já na próxima partida, pode nos atrapalhar, mas dói. Uma derrota sempre dói, ainda mais para um rival, um clássico. São Paulo precisa evoluir e, apesar dos resultados neste começo de ano não estarem sendo os melhores possíveis, Michel Bastos está otimista, vê evolução no time e espera por dias melhores. Animador, até porque a gente vem progredindo. A gente hoje tem uma outra filosofia de jogo com um novo treinador, com algumas peças novas. Então, eu acho que a equipe vem numa boa crescente. O Santos aproveita a folga no calendário desse meio de semana para se preparar para enfrentar o Palmeiras no próximo sábado na Arena do Verdão. O repórter Alexandre Silvestre conversou com o lateral Vitor Ferraz. Confira. E vai chover, quer dizer, já tá chovendo e pra caramba. É que o Vitor Ferraz fez finalmente um golzinho cobrando falta. Não é verdade. Ano passado, ele mandou um pra dentro da rede do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Repetiu a dose nesse final de semana no Paulistão. Empate 3-3 com o Novo Horizontino. O lateral direito do Peixe treina esse fundamento e sofre cobranças internas dentro de casa. Sempre houve uma cobrança assim dentro da minha casa, né? Meu pai, eu tenho um primo também que sempre encheu o meu saco, porque pela característica assim para eu treinar bastante, né? E desde a época do Coritiba eu sempre observei muito o Alex. Chegou aqui, a gente tinha o Elano como especialista, que não é novidade para ninguém, que vocês veem no treinamento, ele sempre me dando dica da batida ali. No próximo final de semana, o Santos encara o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. Dois times que decidiram as finais do Estadual de 2015 e da Copa do Brasil. Muita rivalidade em jogo. Será que sobrou alguma coisinha pendente do ano passado? Foram jogos polêmicos porque nós já tínhamos ganhado dele uma decisão, a gente vinha jogando sempre era jogo bastante duro, né? Então, mais uma vez, eu creio que será na casa deles, onde eles costumam jogar bem. Mas é um novo ano, a gente precisa do resultado pelas nossas pretensões no campeonato, eles também. A gente vai fazer de tudo para vencer o jogo. O atacante Paulinho, que teve febre, está se recuperando e deve ficar à disposição do Dorival Júnior para o compromisso do final de semana contra o Palmeiras no Palestra Itália, no Allianz Parque. O técnico do Santos, em tese, terá todo o time à disposição. Ninguém machucado ou suspenso. Boa noite, pessoal. Beijo, Silvestre. Já estou aqui na minha calçada para dar o resultado da enquete no site gazetesportiva.com. Qual time paulista chega mais forte para a Libertadores? Corinthians, Palmeiras ou São Paulo? São Paulo, 47%. Um beijo, a gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Um abraço, tchau.